Olá, nós estamos com o programa Saúde e Consciência no ar e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos bastante interessantes e que a população desconhece, sobre laparoscopia ginecológica e no outro bloco eu converso sobre cálculo renal. Conversando agora com a nossa convidada, a doutora Marcela Chiavari Frederico, que é ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica. E ela veio conversar conosco sobre laparoscopia. É isso, doutora? Isso. É um prazer estar aqui, podendo explicar um pouquinho para vocês o que é a laparoscopia. Então, assim, explicando um pouquinho sobre a laparoscopia, sobre a minha trajetória na minha especialização na área da ginecologia em laparoscopia. É um procedimento cirúrgico, mas que ele é muito importante e ele pode estar tratando praticamente a maioria das afecções ginecológicas, tanto miomas quanto a endometriose, dor pélvica crônica, na investigação de outros problemas nas trompas, fazer laqueaduras tubárias, em gravidez nas trompas, são as chamadas gravidez ectópicas. Então, como é um procedimento cirúrgico nos tumores ou cistos ovarianos, por ser um procedimento cirúrgico que pode abranger a maioria das patologias ginecológicas, é muito importante que seja abrangido, que as pessoas saibam que existe essa técnica, que é uma técnica menos invasiva, com um pós-operatório e uma recuperação muito mais rápida, esteticamente mais bonita, pois fazem pequenas incisões, os cortes são bem pequenininhos, praticamente não deixa cicatriz. Então isso faz com que a mulher se sinta melhor, tenha uma recuperação mais rápida e um pós-operatório bem melhor. Doutora, para quem está nos assistindo poder entender, então precisa fazer anestesia. Isso, é um procedimento cirúrgico realizado no centro cirúrgico no hospital. Faz-se uma anestesia, o paciente dorme, não sente nenhum tipo de dor. É o que alguns pacientes chamam por cirurgia a laser, na verdade é a cirurgia por vídeo. Então essa videolaparoscopia é um procedimento onde faz com anestesia, mas um tempo de hospitalização é muito pequeno, praticamente em 24 horas a paciente já recebeu alta. Então é um procedimento onde você pode tratar a maioria dos problemas ginecológicos, incluindo os cistos ovarianos, até cirurgias maiores, como histerectomia, que é a retirada do útero, tratamentos dos cistos ovarianos e da endometriose, que é uma doença que está muito em alta, provoca muitos sintomas, muitas dores para as mulheres e o tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento terapêutico, é realizado através da videolaparoscopia. Então, ao contrário do que algumas pessoas às vezes entendem, a laparoscopia não é um exame, né, para fazer diagnóstico. Isso. E sim é um procedimento cirúrgico, porém um procedimento que tem uma recuperação mais rápida e que menos traumatizante, digamos assim. Isso, exatamente. O início da laparoscopia, ela era apenas diagnóstica, nós falamos como se fosse um exame. Ela tem esse poder de visualizar toda a pelve feminina, todos os órgãos, a localização, presença de aderências. Então, ela não deixa de ser uma propedêutica melhor até do que alguns exames de imagens, de todos os exames de imagem, melhor do que ultrassom, ressonância, tomografia. Isso era o início da laparoscopia, onde só se fazia diagnóstico. No entanto, com o advento de melhores técnicas, melhor instrumental, os vídeos, as óticas, então hoje em dia se tornou um procedimento cirúrgico, onde além de você ter essa visão perfeita de toda a pelve, você também tem a possibilidade de fazer o procedimento naquele momento e já realizar a cirurgia. Então ela é desde diagnóstica até cirúrgica. Eu digo isso porque é muito importante na endometriose. A endometriose é uma doença que a confirmação dela é através da laparoscopia. E aí já se faz a confirmação e o tratamento no mesmo momento cirúrgico. A endometriose, vamos falar só um pouquinho de endometriose. Lógico. A endometriose é muito difícil da mulher identificar que ela está com essa patologia, não é verdade? Na verdade, a endometriose ela provoca sintomas dolorosos. Então, na maioria das vezes, a mulher te procura por
cólicas menstruais intensas, às vezes dor após a relação sexual ou durante o ato sexual, e cólicas que realmente são limitantes ao trabalho, ao estudo. Então, às vezes, muitas mulheres precisam de medicamento em pronto-socorro, medicação na veia no período de cólica menstrual. Então, isso já é um indício, um sinal, um sintoma que pode sugerir a endometriose. Mas, realmente, para ter uma confirmação dessa doença, é através da biópsia dos focos de endometriose. E essa biópsia é feita através da laparoscopia, onde você faz a biópsia, confirma o diagnóstico e já retira os focos, as aderências e já trata. Então, neste procedimento laparoscopia, já é feito desde o diagnóstico até o tratamento da endometriose. E esse procedimento, ele é só para quem pode fazer tratamento particular? A senhora sabe se ele está disponível no SUS, convênios? O SUS de Umuarama não tem a disponibilidade do aparelho de vídeo, tá? Mas os convênios, eles têm sim a possibilidade do aparelho de vídeo. São aparelhos todos importados, vindos dos Estados Unidos. O avanço tecnológico evoluiu muito na área da laparoscopia, fazendo com que os procedimentos se tornassem cada vez melhores. Então, assim, em mãos hábeis, com especialização na área laparoscópica, com um instrumental ideal, tem-se uma resolução de praticamente a maioria de todas as causas cirúrgicas dentro da área ginecológica. Então, isso é muito importante. Com as vantagens de menos dor, rápida internação, rápida recuperação, Então, hoje, atualmente, em Umuarama, a mulher ou ela faz particular ou se ela tem algum convênio, mas pelo Sistema Único de Saúde ainda não está disponibilizado. Pelo SUS ainda não é disponibilizado. A sua formação, a universidade cursou aonde, doutora? Eu me formei em ginecologia e obstetrícia, em medicina na PUC de Campinas e em ginecologia de obstetrícia também na PUC de Campinas. E aí eu fiz a minha especialização em videolaparoscopia e esteroscopia endometriose na Santa Casa de São Paulo. E aí depois eu ainda fiz um curso de infertilidade na Sociedade de Medicina Paulista de São Paulo. E aí veio para cá ou a sua família é daqui? Minha família é de São Paulo, então eu sou de lá, acabei vindo para cá por motivo de casamento. Meu marido que me trouxe. Bacana. E aí agora está aí trabalhando. E onde que a senhora atende? Quem quiser consultar com a senhora vai aonde? Lá na Clínica Frederico. Que fica onde? Que fica na Rua Amambai, bem em frente ao Prontil, na rua de trás do Hospital Semil. Bem pertinho ali do Semil, praticamente no mesmo quarteirão ali do Semil. Ok, vamos voltar aí para a laparoscopia. Existe aí uma grande procura em relação a esse procedimento? Sim, existe bastante procura. O principal motivo é a dor mesmo. Às vezes dor pélvica crônica, onde a mulher não sabe a causa, não tem ainda uma confirmação nem de aderências ou de endometriose, coisas que os exames normais de ultrassom, ressonância, tomografia não são bons para a qualificação. Então, as mulheres com dor pélvica crônica, que é uma dor na região embaixo do ventre do abdômen, que se dura mais do que 6 meses, é o que nós chamamos de dor pélvica crônica, e essas mulheres passam por vários profissionais e não sabem o que fazer com aquela dor, que começa a atrapalhar já desde o seu matrimônio até a sua relação profissional, relação com os filhos, a pessoa já se torna uma pessoa até angustiada de sentir tanta dor. Então, essa procura é muito intensa, porque daí a cirurgia por vídeo nessa situação, na laparoscopia, já resolve problemas se for aderência, se for a endometriose, já faz o tratamento e com tudo isso ela tem uma melhora em relação a isso. Essa é a principal causa de procura. A segunda causa é a infertilidade, porque muitas mulheres com dificuldade para engravidar e que faz vários exames, pesquisa exames hormonais, faz pesquisa de ultrassom, pesquisa exame do parceiro e não encontra nada. Então, muitas vezes, pode ter algum fator tubário, que nós chamamos que é alguma aderência nas trompas, ou mesmo o que nós chamamos de infertilidade sem causa aparente, que não se encontra uma causa. Nessas situações, a videolaparoscopia também traz um benefício, podendo, se for endometriose nível em classe baixa, já detectar, se for casos de aderências tubárias. Então, essas são as principais procuras. Ainda acho que
as mulheres deveriam conhecer mais para procurar mais, porque, por exemplo, opções como fazer laqueadura por vídeo, um procedimento muito mais rápido e mais simples, procedimentos como cistos ovarianos, podendo fazer a preservação daquele tecido do ovário. Muitas vezes a mulher perde o ovário todo por um cisto. E na vídeo, como existe uma sensibilidade melhor, maior precisão cirúrgica, você consegue retirar apenas o cisto, mantendo o tecido ovariano. Então, se essa mulher ainda no futuro deseja engravidar, ela se mantém com os 2 ovários. Então, isso são as vantagens da técnica por videolaparoscopia. A senhora falou na recuperação rápida. A gente sabe que uma cirurgia, que a gente fala aberta, né? Que é aquela cirurgia que dá os pontos lá, uma cirurgia grande, a paciente demora mais para levantar pela dor, pelo desconforto. Da videolaparoscopia, o quê? Umas 12 horas já? Isso. O estimado em questão assim de recuperação para retorno total de suas atividades, na cirurgia aberta é em torno de 6 semanas. Na cirurgia por vídeo, é em torno de 7 a 10 dias, para você poder voltar a todas as suas atividades. É lógico que a pessoa não vai fazer abdominal na academia, mas atividades rotineiras do dia a dia, até direção, trabalho, tudo isso, em praticamente 1 semana a 10 dias, a mulher já está recuperada para o retorno das suas atividades. Agora, em questão, você estava dizendo em horas, assim, logo no pós-operatório, no dia seguinte, logo depois, em 12 horas, a mulher já está andando, menos do que isso. Em 24 horas já está indo embora para casa andando e eu tenho muitas pacientes que vão retirar os pontos já dirigindo. Nossa, é uma conversa bem rápida mesmo. Exatamente, de salto alto desse tamanho. Uma pergunta que sempre faz, né? Eu não sei o porquê, mas a população sempre quer saber, né? Anestesia geral ou é peri, ou é aquela... Geralmente a anestesia é geral mesmo. Anestesia geral. A mulher dorme, porque na laparoscopia é usado um gás, então para ter maior conforto respiratório, ela fica com anestesia geral e assim tem todo o controle da respiração da paciente. Ah, por isso que é feita a anestesia geral. Exatamente. Ah, ok, doutora, obrigada pela sua vinda aqui. Muito a gente obrigada. sabe que é difícil para cumprir uma agenda bem cheia, né, que os médicos têm, mas muito obrigada por ter vindo aqui fazer esses esclarecimentos para nós. Tá, joia, o prazer é meu, estou à disposição, caso precise novamente. Agora o nosso convidado é o Dr. Fernando Frederico, que vai conversar conosco sobre uma questão que as pessoas vivenciam na sua família. Com certeza, um em cada família deve existir, aquele que tem cálculo renal. Obrigada, Dr. Fernando, por ter nos atendido. A sua especialização e a sua formação é aqui? Não. Não, eu sou... obrigado pelo convite, né? Acho que todo movimento pró-saúde é sempre bem-vindo, né? Minha formação toda em Campinas, tá? Me formei pela PUC de Campinas, fiz residência de cirurgia geral pela PUC também e urologia fiz pela PUC de São Paulo. E acabei voltando, minha família de cá, né? E a gente acabou voltando para a região. Bom filho, a casa torta. Exatamente. E a questão do cálculo renal, como é que é isso? Como é que se forma cálculo renal? As pessoas dizem que depois que toma abacaxi o cálculo desaparece, é verdade isso? É o famoso abacaxi com coca, né? Verdade. Na verdade, o cálculo renal é uma doença prevalência muito alta. A gente sabe que numa população geral, em torno de 10 a 20% vão desenvolver cálculo em algum momento da vida, né? E desses que desenvolvem cálculos, depois que elimina esse cálculo, ou de forma natural ou por cirurgia, nos próximos 5 anos, 50% vai ter cálculo de novo. É mais ou menos assim, né? Então, o cálculo, em geral, ele é formado com uma herança hereditária. O principal fator é hereditário. Então, a gente sabe que a mãe e o pai de uma pessoa que tem cálculo, a chance do filho é muito grande de ter também. E aí vem outros hábitos que são errados nossos. Em geral, o quê? A pouca ingestão de água. As pessoas, em geral, tomam pouca água. A gente sempre pergunta, doutor, quanto você bebe de água? A gente pergunta para os pacientes. Eles falam, a resposta é sempre mágica, é 3 copos. A palavra é essa. Na verdade, tem que substituir por uns 3 litros, seria o ideal, né? Então, o que é o cálculo? São cristais que vão formando no rim. Acaba acumulando, se a gente toma um pouco líquido, eu produzo um pouco urina. Eu estou diluindo poucos cristais. Vai aumentar a saturação deles dentro do rim e vai formar o cálculo. Então, o que leva a isso, né? Fator hereditário é o principal. O segundo é pouca ingestão de água. E vem outros fatores, ingestão de sal e comida gordurosa também aumenta a formação de cálculos, então tem que evitar bastante. E como eu comentei, né, o que é o abacaxi com coca? Na verdade, o abacaxi é uma fruta ácida. Se a gente acidificar a urina tomando uma fruta ácida, eu vou estar diminuindo a chance de formar um cálculo, que o cálculo tende a formar numa urina mais alcalina, que são os cálculos de cálcio, que é a maioria.
Então, tomando suco, eu estou dificultando a formação. E a Coca-Cola, quem toma Coca nunca toma um copo só, toma vários copos ao mesmo tempo. E a água, basicamente água. Mas eu sempre falo, troca a Coca por água, que é muito melhor, muito mais saudável. E o suco e o abacaxi é bom, mas tem sucos um pouco melhores, que é recomendado em todo o congresso. É o suco, os cítricos, né, que é o mais o limão e o laranja. Se puder trocar isso, já está ajudando bastante já, sabe? E é lógico, é água, né? Água à vontade, sem restrições. Então, a questão do abacaxi e a coca é um mito. Né? É um mito. Na verdade, é uma fruta cítrica e um líquido. Exatamente. Né? Que o ideal realmente seja a água. Exatamente. Muitos pacientes perguntam, doutor, tem algum remédio para eliminar a pedra? Na verdade, não tem. Sabe? Não existe, infelizmente, um remédio milagroso. As pessoas falam chá quebra-pedra. O que é o chá? O chá é água. Então, basicamente, tome chá à vontade. E aí, popularmente, viram que alguém tomou algum momento da vida o abacaxi com coca e eliminou uma pedra. E acabaram pesquisando isso e realmente tem sentido. É o líquido, né, o excesso de líquido que é água e as frutas ácidas. Isso dificulta bastante a formação do cálculo de cálcio, né? Aí existem os outros cálculos, principalmente do ácido úrico, que também ele é um cálculo muito difícil de tratar, muito chato. Esse é ao contrário, isso aí está muito associado com a alta ingestão de proteína. Então, pacientes que comem muita proteína, acostumado com churrasco, na nossa região muita gente gosta de churrasco, tudo isso também pode propiciar a formação de cálculos de ácido úrico, que é um cálculo um pouquinho mais chato de tratar, sabe? Então também tem que tomar nada, eu sempre falo, nada em excesso, sabe? Então, a única coisa de excesso pode ter água, a água pode ter em excesso. Agora, proteína, cuidar um pouco, o sal de cozinha, ele aumenta a formação de pedra e tem outros problemas, pressão alta, outras coisas envolvidas, né? Em relação ao cálculo, existe assim uma média de ingesta de sal diário? Uma colherinha é o suficiente? É muito? A gente tem mais ou menos, não existe uma medida muito correta, sabe? O brasileiro, né, a gente em geral, a gente quer cada vez pôr mais sal para dar mais gosto na comida. A gente acha que a comida só tem gosto com sal. Não existe uma medida certa quanto seria isso, sabe? Falam mais ou menos que a gente tem uma média de ingere 1 grama a dia, a pessoa ingere. Não tem um dado muito bem, sabe? O ideal é sempre assim, não tentar salgar muita comida, não precisa ser muito rigoroso, eu vou comer só alguns miligramas de sal por dia, isso não existe muito, né? Mas o ideal é assim, nada em excesso, eu sempre falo isso, sabe? Porque é difícil a gente quantificar, né, a quantidade que a gente vai comer de sal. Existem pessoas que substituem o sal comum pelo sal marinho, alegando essa situação também. Mas não vai mudar muito a incidência, sabe? Vai acabar, no final das contas, se a gente não ingerir água, no final das contas, vai acabar tendo incidência, vai continuar igual, entendeu? Então, é lógico, pode mudar o valor científico do sal marinho, muda alguma coisa em relação ao normal? Acho difícil, sabe? Então, não precisa dessa medida, não. A ingesta de leite, para quem tem cálculo renal, não é recomendada ou não interfere em nada? Essa é uma pergunta muito boa. A gente imagina, porque todo mundo sabe que os cálculos são de cálcio. Então, a gente pensa, se eu tomar leite, leite é cálcio, vai aumentar a formação de pedra. Não, muito pelo contrário, tá? Nós temos que lembrar que o nosso corpo precisa de cálcio. E o cálcio, a maior parte dele vem do leite. Então, isso é muito importante, né? E outras coisas, principalmente as mulheres. As mulheres muitas vezes teve um episódio de cálculo, tem medo de tomar o leite. Doutor, não vou tomar leite. Tem que lembrar que a mulher vai ter a menopausa, todas vão entrar na menopausa. E quando a mulher entra na menopausa, ela vai ter aquela carga hormonal que ela tinha, vai cair. E com isso, aumenta a incidência de osteoporose. É mais um motivo que a mulher precisa da ingestão do cálcio. Então, o fato de tomar leite não vai aumentar a formação de cálculo, não, tá? E tem uma coisa muito importante, quando a gente para de ingerir o cálcio, o organismo ele é sábio, ele fala, ele precisa do cálcio, ele vai começar a tirar esse cálcio para poder fazer o funcionamento normal dele, manter a homeostase que a gente fala. Ele vai começar a tirar do osso. Então, além da pessoa que ela parar de ingerir o cálcio, no leite no caso, além dela aumentar a chance de osteoporose, vai continuar tendo cálculo. Porque o organismo vai reconhecer que está faltando esse cálcio, ele vai começar a tirar do osso para o sangue ficar com a mesma quantidade de cálcio que ele deve ficar e vai continuar filtrando pelo rim. A formação do cálculo vai continuar igual. E vai aumentar só o problema, vai entrar a osteoporose no meio. Então, é melhor manter a ingesta. Manter a ingesta, que é muito importante. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que realmente é uma dúvida, né? Eu fui à casa de um familiar e esse familiar teve cálculo e falou para mim assim, olha, eu não posso mais usar a pimenta do reino porque é um veneno para o cálculo. É verdade isso? Não, mas são mais mitos. Nossa, como tem mito em volta dessa questão do cálculo, né? Por que será? Eu acho que assim, como é muito frequente, sempre existe alguém que teve as suas experiências, algumas experiências melhores, outras piores, e geralmente é uma pessoa que talvez eliminou sozinha alguma coisa, ela acaba tratando, achando que ela sabe tratar alguma coisa e ela orienta, não é por maldade, mas ela ouviu de uma pessoa, que ouviu de outra, que ouviu de outra, às vezes passa de pai para filho e vai tendo muitas orientações aí, leigamente falando, vamos dizer assim, né? Não, como eu falo, não por maldade, mas acho que todo mundo acha que sabe tratar um pouquinho, né? E algumas pessoas vão ter experiências positivas, outras negativas. Em geral, infelizmente, a maioria é negativa, com uma dor insuportável quando tem um cálculo.
Só quem teve sabe como é, né? E exames, o que eu posso fazer para prevenir o cálculo? Bom, meu pai, minha mãe ou alguém da minha família tem cálculo e eu não tenho, mas posso vir a ter, né? O que eu posso fazer para prevenir, para me controlar, para fazer um diagnóstico precoce? Uma pergunta muito boa também, não tem necessidade, os pacientes perguntam mesmo, doutor, minha família teve um cálculo, o que eu faço? Eu preciso fazer algum exame para prevenir o cálculo? Não, isso não, tá? Se a gente pensar de uma maneira geral, vai se gastar muito com isso e vai fazer pouco diagnóstico. Infelizmente, o cálculo vai ser descoberto, na maioria das vezes, num momento de crise. Muitas pessoas fazem ultrassom e descobrem que tem um cálculo, e aí começa a ficar preocupada, mas e agora? Eu tenho uma pedra, mas nunca senti nada. Nem toda pedra vai causar sintomas, tá? Então, não existe exames para prevenção do cálculo. A prevenção vem de casa, ingestão de líquidos, pouca ingestão de gorduras, de proteínas e de sal de cozinha, tá? Essa seria uma prevenção para dificultar a formação, mas basicamente mesmo, infelizmente, a gente só vai descobrir o cálculo no momento de uma crise. Às vezes o paciente já tinha o cálculo há muito tempo e acabou eliminando e isso causou a dor. Aí é uma dor realmente insuportável, limitante, procura o pronto-socorro, o paciente só vai melhorar com medicações na veia e muitas vezes precisa de procedimento cirúrgico para poder resolver o procedimento, para resolver o problema, né? Em termos de tratamento, o que tem disponível hoje para tratamento de cálculo renal? Só lembrando, para quem está nos assistindo, cálculo renal é a pedra nos rins, né? Exatamente. O cálculo renal, pela palavra assim, é pedras nos rins, mas em geral, quando o cálculo está no rim, ele não causa muitos sintomas. O problema é quando ele desce para o canalzinho que chama ureter, que é onde a urina é produzida, ela vai cair no ureter e cai na bexiga. Aí realmente dá dor, porque não tem por onde drenar essa urina, aumenta a pressão no rim e acaba dando dor, né? Então é assim, basicamente, a primeira coisa, parte clínica, seriam as medidas básicas, né? Não ingerir muito líquido, evitar muito sal de cozinha. A partir do momento que teve a crise, nós vamos investigar, vamos tratar clinicamente primeiro, resolver a dor do paciente. A partir disso, a gente vai fazer algum exame para descobrir aonde está esse cálculo, se está no rim, no ureter ou na bexiga. Dependendo do tamanho do cálculo, o que ele está causando, se tem infecção associada ou não, aí nós vamos pensar em um tratamento cirúrgico, muitas vezes, um procedimento que eles chamam de laser, popular laser, que é aquelas pancadinhas nas costas, que chama litotripsia extracorpórea. O paciente recebe umas ondas de choque nas costas, faz fragmentar a pedra e explodir ela. Mas tudo existe indicações precisas, né? Esse procedimento é bom para um caso. O procedimento cirúrgico, aquele invasivo pelo canal da urina que a gente entra e destrói a pedra com o laser de verdade, é outro procedimento, né? Geralmente é o mais indicado hoje em dia, porque ele vai direto no foco do problema, ele vê a pedra e consegue resolver. E depende muito disso, né? Onde vai ter a pedra, qual o grau da complicação que o paciente está tendo para a gente poder resolver. Mas hoje em dia, as cirurgias para cálculo urinário são muito tranquilas hoje em dia. Quase não se faz mais cortes hoje em dia, exceto algumas exceções, que é muito raro. Então, hoje em dia, é muito seguro o tratamento para cálculo urinário e com uma recuperação muito boa. Para fazer aquela que vai bater o laser que o pessoal fala, não precisa fazer preparo, anestesia, nada? Não, geralmente não. É um procedimento, a gente vai fazer um exame de imagem, um raio-x para ver o tamanho da pedra. E de acordo com o tamanho da pedra e a localização dela, pode ser indicada a litotripsia extracorpórea, né? E aí nós vamos avaliar se vai ter resposta ou não, porque depende muito da quantidade de cálcio que tem na pedra. Muitos pacientes falam, doutor, eu bati um monte de vezes na pedra e não quebrou. Depende da indicação dela, tem que ser bem precisa, porque se a pedra tiver muito cálcio, não vai quebrar mesmo, ela é muito dura. Aí, nesse caso, o paciente só beneficia com uma cirurgia. Então, tem que indicar muito. E outra coisa, a leco também só está indicada, depende do tamanho do cálculo. Pedras do cálculos muito grandes e depende da posição que está no rim, sabe que não vai resolver. Então, não adianta fazer o procedimento. Tem que ser direto um procedimento mais invasivo. Então, vou fazer uma pergunta que eu faço para todos os médicos. E esse procedimento está disponível no SUS ou é só particular? Essa é uma pergunta muito boa, tá? O SUS, na urologia, existem muitas limitações, como o SUS, infelizmente, tem. O código, o nome da cirurgia, chama hoje, falando só em termos técnicos, chama ureterolitotripsia transureteroscópica. É um nome feio, mas esse termo não existe nem na tabela no SUS. Isso já começa o grande problema do SUS. No SUS existe um termo que é nefrolitotomia ou ureterolitomia, que seria o quê? Um corte dessa região, só dá para fazer por via aberta. E esse é o primeiro fator, então não existe o código para a gente poder fazer uma IH para fazer uma cirurgia dessa. O outro grande fator infelizmente, cirurgias demandam um custo e são aparelhos realmente importados ou nacionais mesmo, mas são caros. E a realidade nossa é muito, apesar de, vamos dizer assim, sempre ter dizendo que o SUS é bom, ele é bom sim no papel, na prática infelizmente nem sempre muito bom, porque não existe esse material disponível pelo SUS. A gente não tem, por exemplo, na nossa região, em muitas regiões, o SUS não compra o aparelho, então não tem como você fazer. Então infelizmente no SUS muitas vezes fica limitado a um procedimento aberto, com uma recuperação muito mais difícil.
É bom o procedimento sim, realmente, mas uma recuperação muito mais difícil para o paciente. Então, só para a gente reforçar, pelo SUS é só cirurgia aberta, cirurgias sabe? grandes, Exatamente, né? sabe? Cirurgias com uma morbidade um pouco maior, infelizmente, sabe? E que a recuperação é bem mais lenta. Bem mais difícil, é. Ok, doutor, muito obrigada pela sua presença Obrigado, aqui. Né? Nós ficamos por aqui, nosso programa acabou e eu espero você na próxima semana. Até lá!